Livro Desafiando os Limites da Fé. Autor, Irmão André. Narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Capítulo 1. De dentro para fora. Era agosto em 1968 e, trabalhando no meu escritório, ouvi meus filhos gritarem lá de baixo: "Pai, a TV está mostrando uma coisa horrível." Surpreso, pulei da cadeira e desci correndo as escadas. Naquela época, nenhuma estação holandesa transmitia ao meio-dia, e por isso tinha certeza de que, se havia algo na TV, provavelmente era coisa grave. Na tela, vi filas e filas de tanques cruzando a Tchecoslováquia, rumo à capital, Praga, junto com veículos de transporte que levavam milhares de soldados. O exército russo acabara de invadir o país. As câmeras da TV mostravam os rostos de uma população espantada. A maioria olhava em pasmo silêncio, alguns reagindo com raiva à presença russa. Enquanto assistia à cobertura jornalística, me perguntava: como isso afetaria meus irmãos da igreja de lá? Eles podiam ser esmagados pelos russos. Do que eles precisam? Como posso ajudar? Imediatamente carreguei minha espaçosa perua Citroën com bíblias russas e livretes cristãos em tcheco, partindo rumo à fronteira tcheca. Como não havia limite de velocidade na maior parte da Europa, dirigi a cerca de 160 km por hora e cheguei no prazo de um dia. Na fronteira, mal pude crer no que via. Diante de mim estendia-se uma fila de carros até onde a vista alcançava. Milhares de cidadãos tchecos tentavam ansiosamente deixar o país, fugindo antes do avanço do exército russo. No entanto, meu carro era o único que entrava. Os guardas fronteiriços se espantaram. Um soldado fardado se aproximou da janela do carro, inclinando-se. Trazia uma metralhadora pendurada no ombro, e o cano da arma apontava perigosamente para a minha cabeça. "Sabe o que está acontecendo no meu país?" perguntou. Tinha um semblante triste, derrotado. "Sim", respondi, "já sei de tudo." "E mesmo assim quer entrar?" "É justamente por isso que quero entrar." Ele deu de ombros, carimbou meu passaporte, nem visto eu tinha, e me mandou seguir viagem. Estava ocupado demais ajudando as pessoas a sair. Para que se preocupar com um tolo que queria entrar? E lá fui eu. No meio da confusão, ninguém se preocupou em revistar minha bagagem. Nem tinha escondido minhas caixas de bíblias. Na fila de carros, os cidadãos tchecos que esperavam deixar o país lançavam estranhos olhares à minha passagem. Só alguns quilômetros adiante fui parado pelo exército russo. Os campos que ladeavam a estrada se haviam transformado em imensos acampamentos tomados de tanques, caminhões, soldados e peças de artilharia. E 2 enormes tanques verdes bloqueavam a estreita estrada, apontando os canhões para minha perua, que súbito parecia minúscula. Em momentos como esses, não há tempo para o encontro de oração. Você confia na fé, nas orações dos colegas lá de sua terra e nas palavras de Jesus. Enquanto se aproximavam vários soldados fardados, portando metralhadoras, mal tive tempo de fazer uma pequena oração de contrabandista. Senhor Jesus, trago escrituras e quero levá-las aos seus filhos desta terra. Quando o Senhor estava na terra, fez muitos cegos enxergar. Agora peço que cegue esses olhos. O soldado, abruptamente, estendeu a mão pedindo o passaporte. Enquanto ele o examinava, achei que o segurava de cabeça para baixo, mas percebi que, fosse como fosse, não conseguia ler. Um instante depois devolveu-me o documento sem palavra, liberando a passagem. Finalmente cheguei a Praga, que fervilhava de colunas de tanques e soldados russos.
O ruído dos enormes tanques fazia estremecer os paralelepípedos, arruinando muitas ruas e aterrorizando os habitantes. Vendo as placas estrangeiras do meu carro, as pessoas acenavam dando-me as boas-vindas, o que me deixava nervoso, pois isso atraía atenção para mim. Eu via pelo espelho retrovisor o tanque se aproximando e pensava que ele podia simplesmente passar por cima de mim, como se eu fosse uma lata vazia de Coca-Cola. No primeiro domingo da ocupação, preguei na mesma igreja que citei no livro O Contrabandista de Deus. Tive até auxílio do mesmo intérprete, Anthony. Apesar do ruído contínuo dos tanques e do pipocar esporádico de tiros nas ruas, a igreja estava cheia. As pessoas estavam para tentar entender por que aquilo lhes havia acontecido. Primeiro, transmiti-lhes saudações dos cristãos do Ocidente, garantindo-lhes que nossas orações estavam com eles naquele novo período de dificuldades. Eles não seriam esquecidos. Mas depois, em meio ao tiritar das vidraças, disse o que pensava que havia causado a intervenção. Se não levamos o evangelho aos gentios, enfatizei na mensagem, eles aparecem como revolucionários e exércitos de ocupação. Era o tema que eu enfatizaria ao longo das 3 décadas seguintes. Eles logo perceberam que eu me referia à oportunidade que a igreja perdera de evangelizar os russos. Nos 9 meses anteriores, o povo tcheco desfrutara de razoável liberdade sob o comando de Alexander Dubček. Mas os cristãos, em vez de aproveitar a oportunidade para ir à Rússia com bíblias e pregadores, foram ao Ocidente para comprar novas roupas, sapatos, bicicletas, gravadores, rádios e até carros. Sucumbiram ao materialismo do Ocidente e esqueceram o grande irmão do leste. Agora os russos subitamente os haviam dominado, e lá se ia a liberdade. Não era coisa fácil de dizer, mas tinha de ser dita. A congregação foi tomada de remorso. O que pode acontecer agora? Perguntava-se em voz alta. Será que Deus se voltaria contra eles? Não, afirmei. Deus ama vocês e ama também os russos. Como vocês não levaram a Bíblia aos russos, Deus, em seu amor infinito, permitiu que os russos viessem até vocês. Agora vocês têm a oportunidade de lhes transmitir a palavra de Deus. Para muitos deles era uma ideia nova, que lhes trouxe lágrimas aos olhos. Depois do culto, eles vieram falar comigo. Ah, André, se soubéssemos disto antes, se estivéssemos preparados para a ocupação russa, mas não temos Bíblias em russo, como podemos ajudá-los? Ora, por que acham que eu vim? Respondi com um sorriso e comecei a desempacotar minha carga de Bíblias russas, distribuindo-as às pessoas que deixavam a igreja. Exultantes, elas as dividiram entre si e saíram à rua, oferecendo-as aos soldados russos espalhados pela cidade. Lembre que os jovens soldados estavam assustados. Foram informados de que seriam bem recebidos pelos tchecos. Mas, em vez disso, as pessoas cuspiam nele, brandindo os punhos, gritando, xingando, jogando pedras e lançando coquetéis Molotov. As placas das ruas foram viradas, removidas ou pintadas para confundi-los, e eles não conseguiam nem mesmo um copo de água dos tchecos. Mas, de repente, os cristãos se aproximaram deles com largos sorrisos, dizendo: Deus o abençoe. Deus é amor. Deus ama você. Esta Bíblia é sua. Não quer aceitar o amor de Deus e saber como Deus ama você? Logo, outras equipes faziam o mesmo em outras cidades tchecas. Eles abordavam os russos com o amor de Deus e com o livro de Deus. E algo incrível aconteceu, algo que jamais poderemos explicar plenamente. Mais tarde recebi informações de várias cidades, dizendo que 10 dias depois os líderes soviéticos tiveram de recolher e substituir todo o exército de ocupação russo,
foram totalmente desmoralizados. Obrigo-me a acreditar que as Bíblias e o amor distribuídos pelos cristãos tiveram alguma responsabilidade nessa retirada. Afinal, a Bíblia, a palavra de Deus, muda as pessoas, e mudadas, as pessoas mudam também a situação em torno de si. Um dia, em 1961, dirigia meu Volkswagen azul cruzando a Holanda e a Alemanha Ocidental a caminho de uma conferência bíblica da Alemanha Oriental. Vivíamos um momento crítico da Guerra Fria. As tensões estavam especialmente elevadas pela presença de mísseis soviéticos em Cuba. Era grande a preocupação em todo o mundo por causa da ameaça de guerra nuclear. Os cristãos da Alemanha Oriental estavam gozando de boa liberdade, em larga medida devido ao movimento das diaconisas da igreja do país. Como uma ordem protestante de freiras, as diaconisas executavam boa parte do trabalho de evangelização, educação bíblica e serviço social do país. Demonstravam o amor de Cristo, cuidando das pessoas que não tinham utilidade para o sistema. Muitas das diaconisas trabalhavam como enfermeiras nos hospitais e muitas vezes cantavam hinos e oravam com seus pacientes. Num dos hospitais, quando o governo tentou proibir essa atividade, as diaconisas preferiram largar sua atividade a parar de cantar e orar. Logo as autoridades cederam, pois precisavam desesperadamente das habilidades e da dedicação das enfermeiras. Decidi visitá-las enquanto participava da conferência bíblica. Mas dirigindo com meu colega, Eric, ouvi no rádio notícias sobre um fato alarmante. O governo comunista começara a erguer um muro de concreto e arame farpado entre os lados oriental e ocidental de Berlim. Assim, já em Berlim Ocidental, tivemos de passar por aquilo que mais tarde se chamaria Barreira Charlie, com sua agourenta exibição de soldados, metralhadoras e torres de observação. Na época, Eric e eu tivemos uma atitude até cavalheiresca em relação ao novo muro. Depois de passar em segurança, ele chegou a dizer: André, isso foi legal, vamos voltar lá e fazer de novo. Esse cara é louco, pensei. No fim das contas, fui mais louco ainda justamente porque não voltei para fazer de novo. Nada aconteceu. Não estávamos levando nenhuma Bíblia, pois na época a igreja de lá não precisava. Porém, uma vez na Alemanha Oriental, vimos um quadro muito mais sombrio do efeito do muro. As pessoas estavam absolutamente pasmas. De repente ficaram isoladas por completo dos amigos, dos sócios, dos parentes e até de familiares que por acaso moravam no lado livre. Até então, muitos que não queriam ficar na Alemanha Oriental sob regime comunista puderam sair do país em segurança, mas agora havia pouca ou nenhuma esperança. Ouvi falar que muita gente cometeu suicídio. A conferência bíblica correu bem, com centenas de crentes reunidos para orar por toda a manhã nos imensos espaços de reunião. Eric e eu tivemos excelente estada, hospedados no mosteiro das diaconisas. Mas depois de ficar sabendo de tanto desespero, mesmo entre alguns dos cristãos, decidi que breve visitaria novamente o país. Vários meses mais tarde, voltei ao muro com outro colega holandês, Jan. Dessa vez, todas as atenções do Ocidente estavam sobre nós, pois a mídia havia concentrado suas câmeras na Barreira Charlie. Parecia que toda a casa e todo edifício com vista para o portão tinha câmeras armadas nas janelas e sobre os telhados, todos esperando registrar uma fuga dramática. Alguns alemães orientais se arriscavam debaixo de carros e caminhões, tentando todo tipo de ato ousado para escapulir do país, expondo-se à prisão ou à execução. Houve alguns êxitos e muitos fracassos, todos fartamente noticiados. Novamente cruzamos sem dificuldade e participamos de encontros por todo o país. Lá ouvi falar
que em certa cidade havia uma igreja cujo pastor, homem piedoso, cometera suicídio. Sua morte caiu como uma bomba sobre os outros membros da igreja. Muitos ficaram desesperados. O jovem ministro que o substituiu era inexperiente demais para lidar com a situação e suplicou que eu fosse visitá-lo. Uma das irmãs mais velhas da nossa igreja também ameaçou cometer suicídio. Disse ele pelo telefone. Ontem ela me disse que o diabo é mais forte que Jesus. Por favor, venha o mais rápido possível. Senti a urgência na sua voz. Tudo bem, eu vou, disse-lhe. Tenho de dar uma palestra nesta noite no encontro na cidade de Carmax. Mas podemos parar algumas horas no caminho. Eu tinha planejado fazer mais uma breve parada numa cidade próxima, antes de visitar o pastor. Uma família em cuja casa eu havia me hospedado muitas vezes se oferecera para lavar nossas roupas. Normalmente eu mesmo lavava minhas, mas a agenda estava lotada e seria ótimo se eu pudesse deixar lá nosso saco de roupas sujas e pegá-lo no dia seguinte. Quando cheguei à casa, a boa mulher nos convidou para tomar um cafezinho. Obrigado, respondi, mas hoje não temos tempo, talvez na volta. Mas eu também tenho necessidades, rogou ela. Quero conversar sobre algumas coisas, preciso das orações de vocês. Então ela nos convenceu a ficar ali um pouco. Logo vi que já estava tarde demais para visitar o jovem pastor a caminho do nosso encontro. Então telefonei-lhe e disse: sinto muito, mas só chegamos aí amanhã de manhã bem cedo. Tivemos uma ótima reunião naquela noite em Carmax. O tema era a guerra espiritual. Na manhã seguinte, fomos encontrar o jovem pastor e com ele dirigimos até a casa da irmã, aturdida. Ela morava no segundo ou terceiro andar de um grande prédio de apartamentos. Jean e eu esperamos lá embaixo enquanto o pastor subia para dizer à mulher que tinha visitas. Instantes depois ele voltou pálido. Tarde demais, ela está morta, exclamou. Subimos correndo com ele até o apartamento. Lá estava ela, estirada no chão da cozinha entre o forno e o aquecedor. A porta do forno estava aberta e o lugar tinha um cheiro forte de gás. Eu sabia que estava morta. Jean freneticamente correu até o corpo, tomou-lhe a mão e começou a orar pedindo que Deus operasse um milagre, ressuscitando-a. Fiquei ali em estado de choque por um momento, tentando assimilar o que acontecera. Depois pousei a mão no ombro dele. Jean, pare com isso, disse-lhe, balançando a cabeça. Deus não vai atender essa oração. Temos de orar por nós mesmos. Deveríamos estar aqui ontem à noite. Poderíamos ter salvado essa vida. Precisamos de perdão. Então ele parou de orar. Foi uma experiência muito triste, mas serviu-me como alerta. Seja pontual. Quando Deus chamar, ou quando seu povo estiver necessitado, vá. Também me fez mais determinado a encontrar outros que se unissem a mim no apoio aos nossos irmãos e irmãs em dificuldades. Por ter pessoalmente testemunhado a dor e o sofrimento que causou a tantos, passei a detestar o muro de Berlim, como detesto todos os muros feitos para separar as pessoas. Quando foi derrubado, quase 30 anos depois, e as pessoas passaram a distribuir pedaços deles como recordação, não tive absolutamente vontade nenhuma de ter um. Eu vira o outro lado do muro, e não queria nenhuma parte dele. Porém, também sabia que Deus tinha usado misteriosamente aquele muro para fortalecer sua igreja. Pode haver algo de bom numa cortina de ferro, especialmente quando nos leva aos braços de um Deus amoroso. Restringe nossa liberdade, mas também nos protege de algumas coisas nocivas que a liberdade pode trazer, como o materialismo e a decadência. Ajuda-nos a ver o que é mais importante na vida, nossa fé em Cristo. Quando o muro finalmente ruiu, a Alemanha Oriental teve de volta sua liberdade.
Mas sabe o que mais aconteceu? As vendas das Bíblias despencaram quase imediatamente. A influência da igreja sobre a sociedade definhou bastante. Aquele que poderia ter sido um tempo de mobilização para a igreja da Alemanha Oriental tornou-se, ao contrário, um período de inércia e autofelicitação. Pela época em que O Contrabandista de Deus foi publicado, saí em outra viagem muito importante. Nunca escrevi nem falei sobre ela, pois naqueles tempos todos as atenções estavam voltadas à Rússia. Mas foi algo que despertou meu interesse por uma parte do mundo que hoje é minha principal paixão, o mundo islâmico. Estava coordenando um seminário numa escola missionária perto de Lausanne, Suíça. Ali encontrei um inglês alto que morava num chalé às margens do lago de Genebra e que estava pesquisando material para um livro sobre a localização do verdadeiro Monte Sinai. Certo dia, inesperadamente, ele me perguntou se eu me interessaria em acompanhá-lo numa expedição à Arábia Saudita para fazer mais pesquisas. Eu nem sequer conhecia o cara, cujo nome era, por incrível que pareça, Lawrence, e eu nunca havia estado na Arábia Saudita. Mas de fato tinha um vago interesse pelo mundo do islamismo. Assim, logicamente aceitei. Outro homem, Doug Sparks, da organização Jovens com uma Missão, também nos acompanharia. Pena eu não saber na época que a Arábia Saudita não era o lugar certo para começar, mesmo hoje, pois é o país mais difícil para um cristão abrir caminho. Assim mesmo, alguns meses mais tarde, os 3 anos nos encontramos no Seminário Batista de Beirute, no Líbano, onde ficamos alguns dias. Meu amigo inglês chegou com um Land Rover cinza usado, equipado para a viagem. Depois de carregar as caixas de Bíblias árabes que eu havia levado, partimos. Primeiro rumamos para leste, até Damasco, na Síria, e depois nos dirigimos ao sul pela estrada principal que dá em Amã, na Jordânia. Com minhas costas, que me incomodavam muito naquela época, passei a maior parte da viagem deitado em cima da bagagem, no banco traseiro, tentando dormir. Mas uma surpresa me aguardava. A meio caminho entre a fronteira síria e a cidade de Amã, acordei de repente com um cantar dos pneus e fui jogado no soalho do carro. Havíamos tombado em alguma coisa. Batemos num carrão, um Mercedes. Fiquei feliz por ninguém ter se machucado, mas o dono do carro ficou furioso e com razão. Chamou a polícia e, sabendo que éramos estrangeiros, exigiu que pagássemos imediatamente o prejuízo. Eu não vira o acidente, mas aparentemente fora culpa nossa. Enquanto observava os homens tentando acaloradamente se comunicar, decidi não aguardar a polícia. Quem é que poderia saber o que fariam ou quanto tempo ficaríamos parados? Sabia que Lawrence e Doug teriam que ficar para trás. Mas por que eu? Estava dormindo. Seria, portanto, uma testemunha imprestável. Então lhes disse que ia arrumar numa carona para Amã e dei-lhes o nome de um contato que eu tinha no Hospital da Fraternidade Cristã daquela cidade. Eles poderiam me apanhar depois de resolver o problema do acidente. Então deixei-os para trás e fui pedir carona. Estávamos no meio do nada, mais distante apenas 1 hora de Amã. Não precisei andar muito antes de conseguir carona. Na mesma noite, preguei 2 vezes numa igreja de Amã e vivemos ótimos momentos de comunhão com os crentes. Gostei de rever vários amigos que conhecera numa visita anterior. Porém, meus companheiros de viagens não apareceram nos 2 dias seguintes. Haviam sido levados à delegacia de polícia e encarcerados. Não puderam sair enquanto não pagassem integralmente o conserto do Mercedes. Tiveram de ficar ali enquanto o proprietário fazia um orçamento até que Lawrence arrumasse a transferência do dinheiro.
Rimos bastante juntos quando eles contaram o episódio. Finalmente deixamos a man no nosso Land Rover batido, enquanto nos aventuramos rumo ao sul, em direção à fronteira saudita. Crescia muito minha expectativa. Desde os meus tempos de exército na Indonésia, era a primeira vez que viajava além da civilização conhecida. A terra árida e estéril em torno não poderia ser mais diferente do que aquele paraíso tropical. Aqaba, pequena cidade bem na ponta do Golfo de Aqaba, foi nossa última parada antes da fronteira. Depois do anoitecer, alcançamos o minúsculo posto fronteiriço. Recebemos permissão de entrar no país, mas nos disseram que o carro seria revistado. Assim ficamos olhando enquanto eles tiravam e inspecionavam cada coisa do veículo. É claro que encontraram todas as Bíblias e livretes em árabe, que nem eu tentara esconder. Nada disseram sobre os livros cristãos, embora fossem considerados contrabando. Puseram tudo no lugar e nos convidaram a entrar no posto. Depois de alguns minutos, voltei ao carro para descansar no banco traseiro, enquanto Lawrence e Doug conversavam com os funcionários. Estando eu ali no escuro, ouvi ruídos fora do carro. 2 outros funcionários silenciosamente abriram o bagageiro e começaram a vistoriar a bagagem. Ou não me haviam visto no banco traseiro, ou pensavam talvez que eu estivesse dormindo. De qualquer modo, eu estava assustado demais para me mexer ou falar. Percebi que estavam simplesmente inspecionando novamente o carro. Mas depois vi que haviam roubado alguns pequenos objetos nossos. Logo fui me juntar aos outros lá dentro. O encarregado tinha algo a nos dizer. Sinto muito, mas vocês não poderão entrar no país, pois estão dirigindo um veículo militar. Aparentemente, o governo saudita usava Land Rovers nas forças armadas na época. Ou quem sabe ele estivesse simplesmente nos passando uma conversa, não sei dizer. Talvez em vez de confiscar nossas Bíblias, ele preferisse dificultar ao máximo nossa entrada. Bem, disse eu, podemos então fazer meia volta e ir embora? Não, também não podem fazer isso, respondeu. Não tem visto de saída. Coisas de um país fechado. Você não só precisa ter um visto para entrar, mas tem que conseguir outro para sair. Estávamos definitivamente em apuros. Os funcionários nos mandaram entrar no carro e depois nos escoltaram alguns quilômetros adiante até o enorme complexo com altas cercas de arame farpado e energizado. Parecia um campo de prisioneiros, só que não fomos trancafiados nem interrogados. Simplesmente nos deixaram ali. Poderíamos sair se quiséssemos, mas o carro ficaria. Naquela noite, mal conseguimos dormir dentro do carro, refletindo, orando e tentando imaginar o que fazer. De manhã, saí cedo a pé rumo à cidade de Tabuk, que supus ficar apenas alguns quilômetros à frente. Um homem que passava com um caminhão me ofereceu uma carona. Minha primeira parada na cidade foi no banco, para trocar algum dinheiro na moeda local. Infelizmente, só tinha comigo uma nota de 1000 guilderes, que eles jamais haviam visto na vida, e portanto só me deram o equivalente a 700 guilderes em reais sauditas, pouco mais de $200. Como não havia nada que eu pudesse fazer, peguei o dinheiro e saí à procura de um táxi que nos levasse até Jeddah, a segunda maior cidade do país. O motorista primeiro me levou de volta ao complexo, onde meus colegas me aguardavam e ali esboçamos um arremedo de estratégia. Doug iria comigo até Jeddah e Lawrence ficaria, pois ele temia que o carro pudesse ser roubado se fosse junto conosco. Doug e eu reviramos a bagagem e acomodamos em grandes sacolas todas as escrituras, menos volumosas, e os evangelhos de João.
Se jamais víssemos novamente nosso veículo, pensei, pelo menos teríamos a maior parte das escrituras. Despedimos-nos de Lawrence, entrando no táxi e partimos rumo ao sul. Tínhamos pela frente um dia inteiro de viagem até Gida. 6 horas mais tarde, já nos aproximávamos de Medina, uma das 2 cidades onde o profeta Maomé viveu no século VII. A outra é Meca, sua terra natal. Essas cidades são tão santas para os seguidores do Islã que nenhum não maometano pode entrar nelas. E para garantir isso, afixam placas na divisa da cidade, proibida a entrada de infiéis. Um arrepio me percorreu a espinha enquanto deixávamos a estrada principal para tomar um contorno. Ao final da tarde, chegamos a Gida e fomos para o Hotel Internacional. Só havia 2 hotéis naquela época e com a explosão dos preços do petróleo, só ocorreria daí a alguns anos, os preços eram razoáveis. Passamos o dia seguinte com um dos meus amigos do Hospital da Fraternidade Cristã, hoje conhecido como Centro de Saúde da Fraternidade Cristã. Esse cristão, que tinha uma farmácia, não conhecia outros crentes na cidade. Indubitavelmente, deveria haver alguns, mas não havia meio de achá-los. A lei do país proibia igrejas, reuniões ou associações cristãs de qualquer espécie. Minha visita pode muito bem ter sido seu único encontro com outros cristãos naquele ano. Doug e eu fomos depois ao bazar local e distribuímos Bíblias aos consumidores curiosos. Para nossa surpresa, ninguém nos impediu. Provavelmente a primeira e a última vez que alguém conseguiu fazer distribuição pública de Bíblias na Arábia Saudita e escapar ileso. Depois de mais um dia passando de gabinete em gabinete, obtivemos afinal os vistos de saída e conseguimos um voo até Beirute. Havíamos planejado ficar no país por algum tempo, explorando realmente, mas por causa do apuro em que nos metemos, decidimos voltar para casa 3 dias depois. Pelo menos tivemos um gostinho da cultura árabe e muçulmana. Testemunhamos também a extrema dificuldade de ser cristão em tal lugar. Chegamos ao aeroporto de Gida, logo cedo na manhã seguinte, antes da abertura das bancas de livros e jornais. Aproveitando as prateleiras vazias, Doug e eu distribuímos sobre elas as escrituras que nos haviam sobrado, arrumando-as de um modo atraente. Depois embarcamos no avião. Pouco antes da decolagem, veio um anúncio pelo sistema de som. Todos os passageiros deveriam deixar o avião imediatamente. Ah, não! Encontraram nossas escrituras e estão atrás de nós, pensei imediatamente. Mas na verdade era o avião que tinha algum problema, e logo reembarcamos e decolamos rumo a Beirute. E o que foi feito do nosso amigo inglês e seu Land Rover? Lawrence teve de viajar um dia inteiro até Riad, a capital, a fim de conseguir todo tipo de documento. Finalmente obteve um visto de saída, mas não pôde levar o carro. Só quase 8 meses depois de voltar para casa é que conseguiu reavê-lo. Além dos pequenos objetos que foram furtados, quando entramos no país, nada faltava no carro. As experiências daquela primeira visita ao mundo muçulmano permaneceram comigo. Comecei a orar pedindo que Deus abrisse a porta para que eu e outros levássemos mais Bíblias, fortalecendo os poucos crentes. Quando explodiu a crise de petróleo em 1973 e os preços pularam de 6 para 30 dólares o barril, cada vez mais investidores estrangeiros receberam permissão para entrar no país, e os sauditas tinham muito mais dinheiro para gastar. Uma grande mudança acontecia então no mundo árabe, cujos efeitos ainda sentimos hoje e continuaremos a sentir por muitos anos. Só daí a algum tempo eu passaria a dedicar boa parte da minha vida a anunciar o Evangelho aos muçulmanos.
mas já tinha então a certeza de que esse tempo chegaria. Desde os primeiros dias do meu ministério, tanto no leste europeu quanto no Oriente Médio, vi seguidamente o poder da Bíblia transformar interiormente as pessoas. É uma arma muito eficaz contra o comunismo e as filosofias anticristãs do que qualquer ação política ou militar. Quem sabe que mudanças não foram operadas nas vidas das pessoas pelas escrituras que deixamos na Arábia Saudita? O poder da Bíblia é simples, mas profundo. Além disso, quando combatemos regimes repressores por meios políticos e militares, nos colocamos como inimigos. Damos-lhes Marte em que se inspirar, alimentamos seu ódio e intensificamos sua determinação de promover sua causa. O resultado é o enfraquecimento da nossa causa. A única maneira de transformar um sistema mau de modo duradouro é a partir de dentro, fortalecendo a igreja por meio de orações e encorajamento, especialmente pelas Escrituras. Não requer nenhuma vocação especial. Pelo contrário, é exatamente o que significa ser cristão. Primeiro passo: ouça a palavra profética de Deus para hoje. Se pretendemos mudar o mundo para Deus, precisamos começar a atentar nas palavras que Ele nos transmite pelas Escrituras. Muitas vezes lemos no Antigo Testamento que a palavra do Senhor veio a determinado profeta. A tarefa dos profetas era ouvir o que Deus dizia e então anunciá-lo em palavras e atos, aonde quer que Deus os mandasse ir. A maior parte dos profetas da Bíblia não eram homens especialmente treinados ou altamente instruídos, que recebiam um chamado no seu último ano de seminário. Eram, na sua maioria, gente simples como eu e você, que obedeciam a Deus no dia a dia. E, no entanto, quando anunciavam a mensagem de Deus, eram capazes de erguer e derrubar reinos inteiros. Seu ministério exerceu, assim, grande impacto. Ser profético hoje não implica ter audiência com líderes mundiais. Significa simplesmente cumprir a grande comissão de Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Fazemos isso em resposta ao chamado do Espírito Santo por meio das Escrituras. Traduzindo, somos proféticos quando satisfazemos 3 condições. 1. Conhecemos a Deus e seu caráter segundo o que é ensinado na Bíblia. 2. Temos uma mensagem que afetará a vida das pessoas. 3. Temos um lugar onde anunciá-la. Como os profetas do Antigo Testamento não possuíam a Bíblia, tinha de ouvir a mensagem diretamente de Deus. Hoje podemos consultar sua palavra para conhecê-lo e saber o que ele quer de nós. À medida que nos embebemos das Escrituras e de orações, aprofunda-se nossa relação com Cristo. E por meio da Bíblia, ele começa a gravar em nós como e onde ele quer que anunciemos sua mensagem. Deus falou-me na minha primeira viagem ao mundo comunista por meio de 2 versículos de Apocalipse 3. No versículo 2, ele disse o seguinte à igreja que lutava contra grandes dificuldades em Sardes: consolida o resto que estava para morrer. E no versículo 8, falou à igreja de Filadélfia: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Nenhuma dessas passagens diz: André, eu estou nomeando contrabandista de Bíblias para a Rússia. Mas, como eu já vinha estudando a Bíblia, orando e partilhando minha fé com aqueles à minha volta, e tinha disposição de ir onde Deus quisesse que eu fosse, esses versículos me despertaram para a grande necessidade dos cristãos que viviam por trás da cortina de ferro. Foi assim que nasceu o ministério do Portas Abertas. Quando nos dedicamos às Escrituras e à oração, é importante que não nos desviemos na tentativa de definir se recebemos um chamado oficial de Deus ou se temos uma clara indicação de que estamos fazendo a vontade de Deus.
É muito fácil se enredar na paralisia da análise a ponto de deixar de agir. A maioria das pessoas muitas vezes acalenta a ideia de que Deus deve ter um chamado especial para nós. Deve ter determinado para nós um propósito específico e assim precisamos descobrir que propósito é esse. Se não ouvimos tal chamado de Deus, então Ele não nos selecionou para um serviço especial e podemos então somente levar nossas vidas como parasitas do reino, vivendo um dia monótono e insignificante atrás do outro. Mas precisamos entender que essa ideia é nossa e não de Deus. Jamais devemos considerar nossos sonhos de sucesso e realização como propósito de Deus para nós. Seu propósito pode muito bem ser exatamente o contrário. O desígnio de Deus, seu propósito para nós é o processo. Ele quer que nos concentremos no agora. Oswald Chambers o expressou muito bem ao dizer: a instrução de Deus é para já e não para daqui a pouco. Seu propósito é para este minuto e não para algum momento futuro. Nada temos que ver com o porvir da obediência. Entendemos mal quando pensamos no porvir. O que os homens chamam de instrução e preparação, Deus chama de propósito. Se percebemos que a obediência é o propósito, então cada momento é prévio. Um homem certa vez abordou o grande pregador Charles Spurgeon com uma pergunta. Li um versículo da Bíblia que me tem incomodado, pois não consegui compreendê-lo. Você deve se considerar feliz por ter tal problema, respondeu Spurgeon, pois são todos os versículos bíblicos que compreendi que me incomodam. Deus nos dá nas Escrituras uma revelação plena da sua natureza e do seu caráter. E nos deu também uma ordem inequivocadamente clara de anunciar tanto Ele quanto sua palavra àqueles que a ouviram. De que mais precisamos? Se nos concentrarmos em obedecer-lhe diariamente, onde quer que estejamos, Ele nos levará aonde deseja que vamos e às pessoas que deseja que alcancemos. Ora, quando analisamos um pouco mais detidamente os lugares onde Deus mandou os profetas bíblicos anunciar sua mensagem, aprendemos algo mais sobre o que significa ser profético. Na maioria dos casos, eles foram enviados a lugares onde sua mensagem não era bem recebida, onde eles tinham de remar contra a índole da cultura popular, onde muitas vezes tinham de sofrer graves consequências por proclamar a mensagem de Deus, onde eram frequentemente ridicularizados como loucos. Todos podemos nos perguntar: será que estou disposto a anunciar a mensagem de Deus nesse tipo de lugar? E mais, será que tenho consciência de que minha escola ou local de trabalho, quem sabe minha própria casa, poderia ser este lugar? Em Londres, vi o que chamam de homem sanduíche. Um cara que pendura grandes placas na frente e atrás de si, pintadas com um versículo bíblico. Não é exatamente meu método preferido de evangelização, mas certamente capta a atenção das pessoas. Ouvi falar de um desses homens que anunciava o versículo: "Sou bobo de Cristo", na parte da frente. As pessoas que olhavam provavelmente concordavam com a afirmação, mas quando passavam por ele e se viravam para ver o que estava escrito atrás, liam: "Você é bobo de quem?" Todo mundo é bobo de alguém, seja Marx, Mao, Maomé ou simplesmente de si mesmo. Então, por que não ser bobo de Cristo?